Eu sou o professor André Mota e hoje nós vamos dar continuidade às aulas de matemática do projeto Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Pessoal, hoje nós vamos para a nomenclatura de um polígono. Como assim, professor? Como é que a gente pode nomear os polígonos? E aí, há uma dúvida, não há? Os polígonos, pessoal, eles são nomeados de acordo com o número de lados, ou seja, com os segmentos de retas que os formam. Olha só, quando ele tem 3 lados, como é que nós chamamos esse polígono? Triângulo. Quando ele tem 4 lados, nós chamamos de quadrilátero. Quando ele tem 5 lados, pentágono. Quando ele tem 6 lados, nós chamamos de hexágono. Quando nós temos um polígono com 7 lados, ele é chamado de heptágono. De 8 lados, octágono. De 9 lados, eneágono. De 10 lados, decágono. De 11 lados, como é que nós chamamos, professor? Undecágono. De 12 lados, dodecágono. De 15 lados, pentadecágono. E de 20 lados, icoságono. Pessoal, tem também os polígonos de 13 lados, 14 lados, certo? É porque esses polígonos são os que mais aparecem com frequência, ok? Mas os outros são fáceis também. Por exemplo, o de 13 lados nós chamamos de tridecágono, ok? E assim sucessivamente. É fácil a gente aprender. Agora vamos aqui. Nós vamos agora aprofundar os conhecimentos um pouquinho mais sobre o triângulo. Sim, o polígono formado por 3 lados, certo? Olha só o triângulo aí. Nós temos aí uma figura formada por 3 lados. É o nosso triângulo. Aí nós temos algumas características dos triângulos. Olha só. Ele possui 3 ângulos internos. 1, 2, 3. Ele é formado por 3 lados. Acabamos de falar sobre isso. E ele também possui 3 vértices. Lembrando que é vértice, é o ponto de encontro dos lados, não é isso? Ó? Esse pontinho aqui, ó, as extremidades do polígono nós chamamos de vértice. Ok, pessoal? Fácil, não é? Continuando. Os triângulos também podem ser classificados quanto aos tamanhos dos lados. Como assim, professor? Pessoal, ele pode ser classificado em equilátero. Quando é que um triângulo é equilátero? Quando os 3 lados têm a mesma medida, ou seja, são do mesmo tamanho. Nós temos aí um triângulo que tem lado x, né? X, x, x. É claro que pode ser qualquer valor. Portanto, que a característica principal do equilátero é que ele tem 3 lados iguais. Continuando, ele também pode ser isósceles. Quando é que um triângulo ele é isósceles? Quando dos 3 lados, 2 possuem a mesma medida e o terceiro lado de medida diferente. É claro, pessoal, se o triângulo isósceles possui 2 lados iguais, significa que os ângulos internos do lado de medida diferente, nós chamamos de base, ele também tem a mesma medida, ok? Continuando a classificação do triângulo quanto aos lados, ele também pode ser classificado em escaleno. Quando é que um triângulo é escaleno, professor? Quando os 3 lados possuem medidas diferentes. Olha só um exemplo. Aqui nós temos um triângulo onde um lado tem medida A, o outro tem medida B e o outro tem medida C. É claro que são valores desconhecidos, porém representados por letras diferentes, para a gente obter o conhecimento de um triângulo escaleno, ok? Ele também, os triângulos podem ser classificados de acordo com os ângulos internos, com o tamanho dos ângulos internos. Como assim? O primeiro triângulo por classificação do ângulo interno que a gente vai ver é o retângulo. Quando é que o triângulo é retângulo? Quando um dos ângulos internos for reto, ou seja, quando um dos ângulos internos medir 90 graus. Aí nós temos um triângulo retângulo. O triângulo também pode ser classificado em acutângulo. Quando é que um triângulo é acutângulo, professor? Quando os 3 ângulos internos possuem medidas menores que 90 graus. Todos os 3 ângulos, percebam, ó, nesse exemplo, um mede 60, o outro mede 40 e o outro mede 80. Ok, pessoal? E ele também pode ser obtusângulo. Quando é que um triângulo é obtusângulo? Quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja,
tem medida maior que 90 graus. Nesse exemplo aí, ó, nós temos esse ângulo aqui que mede 130 graus, maior que 90 graus. Portanto, ele é classificado em obtusângulo. Ok, pessoal? Muito fácil. E agora nós temos um desafio aí para você. Molinho, 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 como diz o coleguinha, melzinho na chupeta, não é mesmo? Olha só, analisando o triângulo abaixo, podemos afirmar que as suas classificações quanto aos lados e aos ângulos internos são... Pessoal, analisa aí esse triângulo, veja os tamanhos dos lados, observe os ângulos internos e classifique-o, ok? Fácil, não é? Beijão, abração e fica com Deus. Tchau, pessoal!